Olá galera, beleza? Bom, dando continuidade então aos nossos assuntos da segunda unidade, hoje vamos falar sobre a Revolução Russa. Na última aula sobre a Primeira Guerra Mundial, vocês perceberam que em 1917, um ano antes da Primeira Guerra terminar, a Rússia, que tinha entrado, resolveu sair. Hoje nós vamos entender o porquê dessa saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Para isso, temos que falar do contexto em que a Rússia estava no século XIX. Politicamente, economicamente e socialmente, ela era organizada de uma maneira totalmente oposta à tendência industrial e modernizadora de potências europeias e dos Estados Unidos. Ou seja, o Império Russo baseava-se no governo dos czares, ou imperadores, fundamentada no absolutismo monárquico, ou seja, o czar concentrava todo o poder em suas mãos, além de, segundo essa teoria, do direito divino, ou seja, ele era um representante, entre aspas, escolhido por Deus. E ainda, um detalhe importante, preservava elementos medievais como a servidão, ou seja, não existia trabalho assalariado. A nobreza e o clero, ou seja, membros da igreja, concentravam a maioria das terras agricultáveis, colocando as populações camponesas em condições precárias. A partir da década de 1860, não precisa memorizar datas, só para vocês entenderem, o Império Russo entrou lentamente em um processo de modernização. Havia dois problemas, no entanto. A necessidade de capital, ou seja, de dinheiro, e o outro era a questão da servidão. Com o processo de industrialização, formou-se então uma nova classe de burgueses russos. Associados a isso, o crescimento das desigualdades e a penetração de ideias socialistas ocidentais acabaram por estimular agitações sociais, ou seja, essa condição precária, dos camponeses russos com o surgimento dessa burguesia russa e aí o surgimento das ideias que nós vimos ano passado, no oitavo ano, ou seja, as ideias socialistas de melhores condições de trabalho, dos operários terem um acesso maior às fábricas, ao domínio da fábrica, tudo isso levou a diversas revoltas populares. Bom, esse contexto levou então à criação do Partido Operário Social Democrata Russo, que tinha como líder Lenin e Trotsky, no qual se uniam todas as forças políticas anti-czaristas, ou seja, anti-imperiais. O partido reunia, além de operários, intelectuais, jovens estudantes e trabalhadores em geral, e pretendia uma profunda transformação social no Estado russo. Bom, o ensaio geral foi o seguinte: em 1905, o regime político da Rússia foi abalado por uma sequência de revoltas que o Estado russo respondeu com grande repressão. Uma greve geral, com adesão de mais de 120 mil trabalhadores, paralisou a capital, São Petersburgo. O povo foi às ruas clamar por melhores condições de vida e pedir a intervenção do czar Nicolau II. As forças da Guarda Imperial abriram fogo contra a população e a neve das ruas foi colorida então pelo sangue dos manifestantes. Esse episódio, que ocorreu no dia 9 de janeiro de 1905, ficou conhecido como Domingo Sangrento. Bom, além dessa dura repressão, houve também a questão da revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin, que eu indiquei como filme para vocês assistirem no cronograma. Eles exigiam melhores salários, alimentação e, acredite, o fim dos castigos físicos, além de questionar a tirania do czar russo Nicolau. Bom, essa série de revoltas, essas duas especificamente, o episódio do Domingo Sangrento e essa revolta do navio de guerra Potemkin, ficaram conhecidos então como um ensaio geral. Esse primeiro movimento da população russa e de militares russos contra a tirania do czar. Bom, após o fracasso desses dois movimentos, o movimento de combate ao czar, ele passou por uma diferenciação, ou seja, ele foi dividido ao meio. De um lado, os mencheviques, que significa minoria em russo, eles queriam uma revolução baseada no aprofundamento da modernização capitalista,
Ou seja, fizeram aliança com a burguesia. Já os bolcheviques, que significa maioria em russo, liderados por Lenin, aquele que fundou lá o Partido Operário, eles defendiam reformas mais radicais que culminariam na ascensão das classes populares ao poder e na instauração do proletariado, ou seja, o proletariado passaria a governar. O cenário político conturbado foi agravado pelo envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Perceberam? Tudo isso que eu comentei com vocês foi antes da Primeira Guerra. Só que aí, se a situação na Rússia já era de conflito, já era extremamente perigosa, a Rússia, ou seja, o czar, resolve então entrar na Primeira Guerra Mundial. O que acontece? O Império Russo ele não reunia condições nem econômicas, não tinha dinheiro, e nem militares suficientes para combater os seus poderosos inimigos, ou seja, a Alemanha e a Itália. E logo, devido a essa situação, a população não aceitou a participação da Rússia na guerra. Bom, após sucessivas derrotas do Império Russo na Primeira Guerra Mundial, com grande número de soldados presos ou mortos, reacendeu então a insatisfação popular que existia desde 1905, no ensaio geral, essas duas revoltas que eu comentei, beleza? O Domingo Sangrento e do navio de guerra Potemkin. As dificuldades econômicas, elas se multiplicavam cada vez mais. E aí, com a guerra, tudo isso piorou, porque abalou a agricultura, prejudicou o comércio marítimo e provocou a fome e a inflação, ou seja, manifestações e greves se espalharam por todo o país. Chega então às revoltas de fevereiro, beleza? No início do ano de 1917, o quadro já era caótico. Pressionado então, o czar Nicolau II ele abdicou, ou seja, ele renunciou do cargo. Era iniciada então a chamada Revolução de Fevereiro. Entre fevereiro e outubro, a Rússia foi conduzida pelo chamado governo provisório, liderado por membros da burguesia. Perceberam? Esse governo provisório, entretanto, ele não conseguiu realizar medidas mais desejadas pela população naquele momento, como a principal, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Em abril de 1917, Lenin retornou à Rússia, ele estava exilado. Ele conseguiu, então, fazer um documento de sua autoria chamado As Teses de Abril, em que, entre outras coisas, nessas teses ele defendia, no caso, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a reforma agrária, ou seja, você compartilhar de maneira igualitária pedaços de terra, né, para a população de camponeses. A população da Rússia, a maioria era formada por camponeses. E, lógico, tinha um lema muito comum, né, entre eles, que era paz, pão e terra. Deu para sacar, né? Bom, a segunda revolução de 1917, a principal, foi a Revolução de Outubro. Os bolcheviques, ou seja, aqueles da maioria, operários, trabalhadores em geral, eles, com o apoio dos militares, tomaram pontos estratégicos da capital de São Petersburgo e, por fim, ocuparam o Palácio de Inverno, ou seja, a sede do governo russo. Tranquilo? Eles assumiram, então, o poder e Lenin assumiu como chefe do governo. Ele decretou a nacionalização das terras, ou seja, as terras na Rússia passaram para o Estado, beleza? Ele confiscou também as propriedades pertencentes à igreja e à nobreza e assegurou aos camponeses o direito exclusivo do seu uso, ou seja, dessas propriedades. Os bancos também foram nacionalizados. E aí um detalhe, se a Revolução Socialista na Rússia só agradou as classes populares. Os antigos aliados russos, ou seja, os aliados da Primeira Guerra Mundial, principalmente a França e a Inglaterra, eles não tiveram o mesmo posicionamento. Por quê? Principalmente porque essa revolução socialista na Rússia, ela caracterizava uma crítica ao capitalismo, ao capital estrangeiro. E a revolução trouxe, além disso tudo, prejuízos enormes aos banqueiros e industriais, tanto da Inglaterra quanto da França. Bom, além da questão financeira, houve também o medo de que essas revoltas populares que aconteceram na Rússia se espalhassem por toda a Europa. Ou seja, as elites burguesas dos países europeus não queriam perder poder para o povo e começaram então a tomar medidas para enfraquecer os bolcheviques logo após o fim da guerra. Tudo isso levou o país a mais um cenário desafiador, que foi a Guerra Civil. Bom, em 1918 estourou a Primeira Guerra Civil na Rússia.
grupos de opositores ao regime socialista, né, oficiais do alto escalão do exército, do imperador, do czar, formaram o chamado Exército Branco, que recebeu apoio dos países capitalistas, como a Inglaterra e a França. E eles entraram então em choque com o Exército Vermelho, que era composto pelos operários, outros militares que eram liderados então por Trotsky, aquele que fundou o Partido Operário junto com Lenin, beleza? Bom, os bolcheviques, o Exército Vermelho, eles ganharam a Guerra Civil. E aí, o que aconteceu? A prioridade do Estado russo agora era recuperar a economia, já que a Rússia tinha participado da Primeira Guerra Mundial, agora outra guerra civil no país, guerras acabam com a economia. Para isso, Lenin então adotou uma grande reforma no Estado socialista, ou seja, na Rússia, que ficou conhecida como a Nova Política Econômica, ou simplesmente NEP. Segundo essa nova política econômica, ela autorizava o pagamento de salários e suspendia, por exemplo, as tomadas de terras agrícolas por parte do Estado, permitindo então que os camponeses vendessem o que eles produzissem, né, em excesso no mercado, ou seja, o comércio foi permitido. No ano seguinte, em 1922, Lenin anunciou a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a Rússia muda aí de nomenclatura. Ela sai de Rússia e passa a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Porque era um grande estado que juntava repúblicas vizinhas que eram simpáticas ao processo revolucionário russo, ou seja, a proposta universal do socialismo ganhava força. Entre essas repúblicas que se juntaram à Rússia, né, formando então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estão Ucrânia, Cazaquistão, Armênia, Turcomenistão e outros países mais, como a Ucrânia, Letônia e Estônia. Beleza? Bom, por hoje é só. Na próxima aula, então, nós vamos ver a questão do pós-Primeira Guerra Mundial, que vai ficar marcado principalmente pela crise de 29. Tranquilo? Até a próxima. Valeu, galera!